Eu convido você a voltar ao texto de Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1. Quero ler o primeiro e o segundo versículo, e depois os versículos de 6 a 14. Malaquias, capítulo 1. Parte desse texto nós lemos no momento de confissão. Malaquias, capítulo 1, os versículos 1 e 2, e depois dos versículos de 6 a 14. Vamos nos colocar de pé, se você puder ficar de pé. Acho que eu posso. Nos diz o profeta Malaquias, em nome do Senhor. Malaquias, capítulo 1, os versículos 1 e 2, e a partir do versículo 6 a 14. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. E a partir do versículo 6 até o versículo 14 nos diz a palavra: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira, que me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, ainda assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sabio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, diz o versículo 6, se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. O Senhor, pois, se digne de nos abençoar com a sua palavra. Nós vamos convidar as nossas crianças à frente, vamos com as professoras, vamos orar por elas e por nossas vidas.
Vamos orar ao Senhor, vamos fechar os nossos olhos, vamos baixar a nossa cabeça. Vamos orar, todo mundo em silêncio, as criancinhas de olhinho fechado, vamos fechar os olhos. Vamos falar com o Papai do Céu, vamos orar. Pai amado, nós damos graças, Senhor, pela bênção de estarmos reunidos como teu povo. Clamamos, Senhor, a tua bênção para que entendamos a tua palavra. Que cada criança, Senhor, cada professora, cada um de nós possamos receber da tua palavra e sairmos daqui edificados e desafiados a vivermos esta palavra. Nós te bendizemos pela direção que a tua palavra nos traz para os dias difíceis que vivemos, os dias confusos que vivemos, mas que a tua palavra, como diz o salmista, seja lâmpada para os nossos pés, seja luz para os nossos caminhos, possamos guiados por ela, Senhor, podermos estar fazendo a tua vontade e desfrutando das bênçãos que o Senhor tem, mas acima de tudo, Pai, nos dá a alegria de vivermos a tua palavra para que o teu nome seja glorificado, que o nome do teu Filho Jesus seja conhecido e exaltado no meio daqueles com quem convivemos, seja na igreja, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, no nosso local de estudo, onde quer que nós estejamos. Sejamos servos fiéis teus, Senhor, que testemunharão do teu grande amor. Ó Deus, sabendo que tu desejas receber honra dos nossos corações, reconhecendo que a ti somos devedores, exaltarmos e glorificarmos o teu nome e fomos criados para isso. Ajuda, Senhor, a cada professora e as nossas vidas, para que desde o mais pequenino até o mais idoso, aprendamos, ó Deus, que tu desejas ser honrado nas nossas vidas. Nós te oramos, Pai, assim, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória dele. Amém. Podemos aceitar. Meus irmãos, nós iniciamos hoje pela manhã e falamos hoje, pela manhã estaremos colocando no boletim do próximo domingo e assim sucessivamente até o primeiro domingo de novembro. Estivemos abordando sobre as solas, a sola Escritura, a sola Gratia, só a graça, só a Escritura do latim, solos Christus, só Cristo, sola fide, só a fé, soli Deo glória, só a Deus a glória. Começamos hoje tratando da preciosidade de termos as Escrituras como regra de fé e prática. E são resumos do que os reformadores, das doutrinas que os reformadores então enfatizaram, trazendo a igreja de volta à palavra. A igreja sendo desafiada a passar por uma reforma extremamente profunda e necessária para o seu contexto de vida. Não é diferente hoje. Precisamos ser desafiados a estarmos sempre voltando à reforma, a necessidade de estarmos sendo reformados, transformados a cada dia, e é um processo da ação do Espírito Santo nos santificando, nos consagrando. E nesse contexto, irmãos, eu quero trazer esse texto de Malaquias nesta noite. Uma das ênfases dos reformadores é que não apenas o clero, não apenas a liderança, mas todos nós somos sacerdotes. É o sacerdócio universal de todos os santos, de todos aqueles não santos, como é visto por determinadas religiões e grupos, mas que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele foi separado. E ele passa e tem que passar por esse processo de santificação, de consagração, e daí porque então somos chamados, como a palavra de Deus, o apóstolo Paulo mesmo chama nas suas epístolas, aos santos, e se dirige aos cristãos como santos, aqueles que foram separados para crer, viver e se consagrar ao Senhor Jesus Cristo. Mas por que eu estou colocando isso? É porque Malaquias viveu muito possivelmente no contexto do tempo de Esdras e Neemias, algo aproximado entre 450 a 500 anos antes de Cristo. O texto então teria sido escrito, como podemos então compreender, há mais de 2 milênios e meio
mas é um texto que nos desafia a repensarmos a nossa vida. Malaquias estava vivenciando um momento em que o povo havia voltado do exílio da Babilônia. 70 anos o povo passou exilado. E agora então tinha a oportunidade de voltar para Jerusalém, voltar para as terras de Israel e se restabelecer ali. O templo havia sido reedificado. O templo que havia sido queimado pelos exércitos da Babilônia, agora havia sido reedificado. Os rituais voltaram a acontecer, próprios e determinados pela lei. Porém, nada de extraordinário acontecia naquele tempo. Repito, o templo havia sido reedificado, os rituais voltaram a acontecer, mas parecia que não mudava muita coisa diante das dificuldades que o povo enfrentava. O povo ainda passava pela miséria, pela seca, pela adversidade econômica, pelas dúvidas e desilusões quanto à fé. E Deus manda Malaquias profetizar e dizer que não só o povo, mas os próprios sacerdotes estavam agindo como servos de Deus infiéis ao Senhor. Viviam uma religiosidade vazia, viviam rituais mortos. E quando falo isso e olhamos para o texto, e olho para o texto, eu fico a pensar se nós não precisamos rever os nossos rituais, se nós não precisamos rever as nossas práticas, se nós não precisamos rever como nós estamos nos ajuntando como igreja para adorarmos ao nome do Senhor. Quem de fato está sendo adorado? A quem viemos adorar? Seria muito diferente o que eles viveram dos nossos dias hoje. Talvez tenhamos que trazer para uma aplicação e uma reflexão de cada um como sacerdote do Senhor Jesus Cristo, como alguém, como os sacerdotes faziam, os profetas traziam Deus para o povo, profetizavam, falavam a palavra que Deus havia mandado falar, como Malaquias estava fazendo assim. Os sacerdotes traziam os ensinamentos e então apresentavam os sacrifícios que o povo trazia, e era no sentido da ideia de que o sacerdote apresentava o povo a Deus. E agora, por meio de Jesus, nós não precisamos de ninguém que nos apresente a Deus. Eu e você, todos nós temos acesso, pelo Filho nós temos acesso ao Pai. É o próprio Pedro, apóstolo, que fez parte da equipe pastoral de Jesus, os 12 apóstolos. É Pedro que vai dizer lá nas suas epístolas que todos nós somos sacerdócio real. Todos nós somos sacerdotes. Não dependemos de alguém para nos achegarmos à presença do Pai. Nós o fazemos por meio do Filho, por meio do Senhor Jesus Cristo. E nesse contexto de desafio, Malaquias vem afirmar que Deus é Pai. A pergunta dele é uma pergunta retórica, do versículo 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Malaquias está trazendo a palavra do próprio Deus, de Deus Pai, para o povo de Israel. Se vocês me têm como pai, Malaquias estava agora perguntando em nome do Senhor: onde é que está a honra para com este pai? Se ele é o pai, onde está a honra dele? Como temos vivido? E olhe bem que é um pai que ama, que declara o seu amor. E no final do versículo 2 é quando o profeta traz a palavra de Deus e diz: não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Jacó teve o seu nome mudado para Israel, aquele que é vencedor, aquele que é vencedor com Deus. Jacó, que trazia então o nome de trapaceiro, de enganador, agora era apresentado como vencedor com Deus. E Deus então vai trazer essa palavra dizendo que Deus amou a Jacó, quando o profeta poderia ter dito: olha, Deus está dizendo que ele amou a Israel. Ficaria até mais bonito. Deus amou o povo de Israel. Mas veja, eram quase 500 anos antes de Cristo. E Deus estava dizendo: eu quero lembrar que esse povo que eu amei é um povo pecador, e eu vou chamar esse povo de Jacó. Eu quero lembrar esse povo. Eu amei a Jacó. Eu continuo amando cada um de vocês, deste povo que eu escolhi para manifestar a minha glória. Apesar da dúvida do povo, olha o que diz o versículo 2: mas vós dizeis,
No início do versículo 2, Deus diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? O povo, diante das lutas e dificuldades pelas quais o povo estava passando, o povo se voltava para Deus, e mesmo com a declaração de Deus, que Deus amava aquele povo, esse povo se volta e diz: em que, Senhor? Como quer dizer, olha os problemas que nós estamos tendo, olha as lutas que estamos enfrentando, em que o Senhor nos tem amado de fato. Em meio às adversidades, nós podemos ser levados a duvidar do amor de Deus por nós. O amor de Deus por seu povo é que vai ser a atmosfera, o clima, no qual outras questões vitais precisavam ser tratadas. O filho honra o pai, o servo honra ao seu senhor. Se eu sou pai, diz Deus, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? E eu e você, cada um, nós precisamos nos perguntar: Senhor, nós temos honrado o teu nome? A minha vida honra o teu nome? O alerta de Deus para o povo é que nós precisamos rever a nossa vida, que nós precisamos honrar a Deus. E eu quero afirmar nesta noite que você saia daqui pensando sobre isso. Deus quer ser honrado. Nós falamos há domingos atrás, está à sua disposição no site da igreja, sobre o culto que nós prestamos a Deus. E deixarmos de lado tantas bobagens de tantos grupos e pensarmos de fato que a palavra de Deus nos fala. Ou muitas permissões que não deveriam acontecer, ou muitas proibições que também não deveriam acontecer. Precisamos voltar à palavra e pensarmos que culto nós estamos prestando de fato a Deus. E mais do que isso, quando saímos daqui, como é a nossa vida? Nós saímos para viver de que forma? E agora Malaquias estava chamando a atenção do povo e dos sacerdotes, e Malaquias estava querendo mostrar isso. Deus quer ser honrado. Mas em que Deus quer ser honrado? Me permita então separar algumas questões colocadas no texto. Deus quer ser honrado através dos nossos pensamentos. Deus quer ser honrado através dos nossos pensamentos. O povo se questionava cinicamente em que o povo havia profanado o nome do Senhor. No versículo 6, se você olhar já a parte final do versículo, quando Deus questiona sobre a honra, sobre o respeito, então a Bíblia diz, o profeta diz sobre o povo: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Aquilo que o povo pensava, que está no versículo 7, quando a palavra de Deus nos diz: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntas: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. O profeta estava trazendo para o povo: é no pensamento de vocês, é no pensamento de vocês, povo de Israel, que o meu nome não é honrado. Começa no pensamento. Começa quando nós temos ideias erradas a respeito de Deus. Começa quando nós temos ideias erradas a respeito da mesa do Senhor. Estaremos celebrando a ceia, podemos fazer da forma mais errada possível, se não refletirmos a luz do que Deus requer na sua palavra. E Deus estava dizendo que o pensamento do povo estava errado. Ao pensar que a mesa do Senhor, que o local de sacrifício era desprezível, o povo estava mostrando também que desta forma desprezava a Deus, que era adorado ali, através dos sacrifícios que eram apresentados na chamada a mesa do Senhor, que era a mesa do altar, era a mesa do sacrifício. Muitas vezes nós precisamos, irmãos, rever muitos dos nossos conceitos, muitos dos nossos valores, muitos dos nossos paradigmas. É o profeta Isaías, que no capítulo 55, versículo 8, Isaías então vai dizer: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, trazendo a palavra de Deus. Os nossos pensamentos não se comparam com os pensamentos de Deus. Mas mais ainda,
Isaías vai dizer: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos caminhos e os vossos pensamentos. Deus quer ser honrado naquilo que nós pensamos. Deus quer mudar a nossa história. Ele quer mudar o que nós pensamos de forma errada. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, Paulo diz lá: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Inclusive essa tradução ela pode até ser que é o vosso culto espiritual, porque caímos no racionalismo. Tudo que queremos explicar, tudo que queremos debaixo da razão, e essa não era a ideia da palavra. E aí então Paulo diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus quer ser honrado quando os nossos pensamentos errados são tirados e os pensamentos dele são colocados no nosso coração, para que nós pensemos corretamente. O povo, muitas vezes, ali de Israel, tratou a mesa do Senhor com desprezo, tratou a mesa do Senhor com desdém, e isso no pensamento. Através do que eles pensavam, eles agiam, e na ação que refletia o que pensavam, naquela ação, eles demonstravam o que estava no coração. Ideias erradas, pensamentos errados, levaram servos de Deus e o povo escolhido de Deus de Israel a ter práticas erradas. A mesa do Senhor, ela estava sendo considerada desprezível pelo povo. Assim como desprezavam a mesa 5 séculos antes de Cristo, eles desprezaram o maior de todos os sacrifícios. Estaremos celebrando a ceia do Senhor, estaremos rememorando, relembrando o sacrifício dele, e foi justamente esse sacrifício que o povo de Israel desprezou. Clamou pela crucificação, muito embora não soubesse que tudo aquilo ali era o plano de Deus, mas isso revelava o pecado do coração das pessoas. Por não estarem compreendendo, seguindo e obedecendo a palavra, desviaram o seu coração, e por isso então pecaram, crucificando o Filho de Deus. O maior de todos os sacrifícios havia então sido desprezado, até mesmo pelos líderes religiosos que conheciam as Escrituras, e os seus olhos estavam fechados para ver diante deles o Salvador, o Messias. Era um povo que já vinha pecando de séculos e séculos, há mais de um milênio, coração duro, como Moisés reconheceu, como Hebreus fala, como o povo de Israel tinha um coração duro. E é um risco para mim e para você ouvirmos a palavra de Deus e sairmos daqui para não sermos desafiados a nos quebrantarmos diante do Senhor e nos perguntarmos: Senhor, o que é que precisa mudar na minha vida para que o teu nome seja glorificado? O que é que há no meu pensamento, Senhor, que ainda está errado a respeito do Senhor, da sua igreja, da tua própria palavra, ó Deus? Nós precisamos tomar cuidado com os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles nos levam a ações. E se os nossos pensamentos forem errados, nós vamos ter ações erradas igualmente. Veja bem, guarde isso. Deus quer ser honrado. Deus quer ser honrado através dos nossos pensamentos. Quando o profeta declara, ele diz: nisto que pensais. O profeta está chegando ali na raiz do problema. Começa no coração, mas não para no coração. Esse foi um problema para o povo de Israel. A palavra de Deus nos diz também que Deus não só quer ser honrado através dos nossos pensamentos, mas me permita dizer, à luz do que a palavra de Deus nos ensina, que Deus quer ser honrado através das nossas ações. O que nós pensamos vai nos levar à ação. E repito, se nós pensamos errado, nós vamos terminar agindo errado. Isso é da lógica humana, mas faz parte da natureza humana mesmo. O que pensamos nos leva à ação. Se pensamos errado, vamos agir de forma errada. Então Deus deseja que não só os pensamentos nossos glorifiquem a Ele, mas Deus deseja
que também as nossas ações glorifiquem o nome dele. Malaquias faz algumas acusações graves contra o povo. Malaquias diz que os sacrifícios apresentados de animais, que o povo então, por causa do pensamento errado, de desprezar o altar de Deus, isso levou o povo a ações erradas. O povo estava sacrificando animais coxos, cegos, enfermos, dilacerados. Animais dilacerados eram animais que eram dados aos cães, porque era impróprio para o consumo humano. E então, quando algum israelita via algum animal dilacerado, ele então já entendia: pronto, já tive o prejuízo, perdi esse animal, então eu vou então ofertar ao Senhor. Está aqui, Senhor, está ofertado no altar, cumpri com o que a lei diz, com os sacrifícios exigidos, estou colocando sobre o altar. Era um animal dilacerado. Era impróprio para o consumo humano, que ele não ia poder comer, ele então agora, para dar um jeitinho e não ter que ofertar um animal sadio, não, ele jogava lá o animal dilacerado, que era entregue aos cães, agora estava sendo apresentado no altar do Senhor. E os sacerdotes aceitavam aquilo dali. Entrando por subornos e outras questões mais, os sacerdotes terminavam aceitando aquilo dali, para não serem contrários ao povo, para não se queimarem com o povo. Não podiam ter feito isso. O profeta então chega a denunciar: isso é mal, nós não podemos enganar a Deus, isso é acender o fogo do altar debalde, em vão. O próprio Deus diz: quem dera que fechassem as portas, que esse povo não entrasse mais aqui para me adorar com esse tipo de sacrifício. E Deus vai dizer mais: não tenho prazer em vós. Que coisa triste ouvir isso de Deus. Com aquilo que o povo estava apresentando, Deus estava dizendo: eu não tenho prazer em vós. Lembre-se, foi um povo amado por Deus. Foi um povo que Deus agiu fazendo milagres. Eles poderiam ter continuado até a morte, exilados na Babilônia, sofrendo. Não. Deus tirou-os de lá e trouxe o povo, trouxe as pessoas para a terra de Israel, querendo abençoar aquele povo. Mas o povo continuava com o coração duro. O que estavam fazendo ali, o que deveria ser um tributo, uma gratidão a Deus, se tornou ali um insulto a Deus. Oferecer, fazer o que eles não fariam a um governador. E é isso que o profeta diz: o que você trouxe para o Senhor, povo, sacerdotes, chegue e apresente ao governador, entregue ao governador, e veja se ele aceitaria, se ele seria favorável. O profeta traz a palavra de Deus, o profeta confronta o coração do povo para dizer: gente, nós estamos fazendo uma loucura, vocês estão fazendo uma loucura. O que vocês não apresentariam ao rei, o que vocês não apresentariam ao governador, porque vocês sabem que não seria aceito, vocês estão apresentando no altar do Senhor. Deus não aceitaria isto do povo. E o profeta estava desafiando o povo a rever então a sua prática. Deus não aceitaria. E por que ele não aceitaria? Porque ele merece infinitamente mais. O melhor que possamos oferecer a Deus ainda é pouco, se nós considerarmos o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós e o que ele tem sido para as nossas vidas. Nós é que somos eternamente devedores. Nós é que somos eternamente devedores. Recordo-me que esse filme marcou muito para mim em termos de imagem, porque nós conhecemos tanto, às vezes, a Bíblia, lemos tanto a Bíblia e nos deparamos com as narrações sobre todo o sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Mas eu recordo-me que quando aquele filme A Paixão de Cristo foi lançado, de Mel Gibson, teve um pastor de uma igreja que infartou. Isso foi noticiado. Idoso, estava vendo o filme,
a sala escura, e de repente aquele homem começou a ficar gelado. Eu tenho sempre que estar olhando para a esposa, porque gelada ela fica. Então ela tem que ir já com um casacão, se passa no filme, fica gelada, aí é bom, né? Porque aí o marido agarra, abraça, esquenta, é uma maravilha, né? Que bom. Mas veja bem, aquele foi um momento trágico. Aquele pastor, ele infartou, ele faleceu ali. Eu fico a imaginar que as cenas de fato são chocantes. Mas eu digo a você, é que nós lemos às vezes a Bíblia, passamos por alto. Às vezes não fazemos ideia, vamos celebrar a ceia do Senhor. E o que é que nós vamos estar celebrando? Qual o valor da ceia para os nossos corações? Qual o valor da igreja, de sermos igreja, de vivermos a igreja, vivemos o Evangelho? Quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus na cruz, quando nos deparamos com cenas e nós sabemos que aquilo dali é um teatro, por mais que se lute para passar uma imagem de extremo sofrimento, o que era considerada a morte mais atroz era a crucificação. Pessoas que eram crucificadas que não eram retiradas no mesmo dia, porque elas não morriam. Elas passavam dias, às vezes, sofrendo, tétano pegando o corpo todo, e por aí vai, tanto sofrimento, até expirar e não aguentar mais e morrer. E aí você pensa o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E aí nós precisamos pensar, a ação dele foi, ele entregou-se por mim. Mas ele não morreu de um ataque fulminante do coração. As horas que passou sobre a cruz foram de extremo sofrimento. E grande amor. Por isso que a palavra de Deus diz, o amor de Deus nos constrange, precisa nos constranger. Para que as nossas ações possam, no mínimo, servir de reflexão, dizer, Senhor, eu estou buscando, estou lutando para oferecer o melhor da minha vida para a glória do Teu nome. Nós é que somos eternos devedores. E temos que tomar para nós. Não é eu pensar em Fernandinho Beira-Mar, não é eu pensar em Nem da Rocinha, em Rogério 5,7, é pensar assim, não, Deus, foi o meu pecado. Foi o meu pecado que levou o Teu Filho à cruz. Fui eu o pecador. Não quero olhar para ninguém, eu quero olhar para mim, Senhor. E dizer, foi o meu pecado que levou o Teu Filho à cruz. É abrirmos a nossa Bíblia, meditarmos diariamente nela e percebermos Deus falando ao nosso coração. É ao longo da semana e no próximo domingo, se Jesus não voltar até lá, estarmos na igreja para adorarmos o nome dele, meditarmos na sua palavra, para ofertarmos e dizimarmos, para provarmos que o Senhor é bom e desfrutarmos das bênçãos dele em meio a tantas lutas, problemas e dificuldades pelas quais todos nós podemos passar. É estarmos em comunhão com a igreja, o corpo de Cristo. São ações que precisamos ter para chorar e se alegrar uns com os outros, para sonhar com a igreja sem mácula, sem ruga, sem coisas semelhantes, sem nenhum defeito, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Estamos então sendo trabalhados para sermos a mais bela noiva, como igreja de Jesus espalhada sobre a face da terra. É pensarmos nas nossas ações. Precisamos cuidar dos nossos pensamentos para que eles honrem a Deus. Precisamos cuidar das nossas ações, porque Deus quer ser honrado através das nossas ações, com as nossas ações. Há na história o registro de que a esposa de Martinho Lutero, reformador, determinado dia, ela amanheceu de preto. E a história registra que Lutero ficou assustado e disse, o que é isso? Quem morreu? E ela olha para Lutero e diz, Deus morreu. Imagine um reformador, um homem tão piedoso como Lutero, tão consagrado, tão dedicado, como falamos hoje pela manhã, de um senso de justiça profundíssimo, a flor da pele, escutar a sua esposa, Deus morreu.
E ele se volta para ela e diz: estás louca? E ela então olha para ele e diz: não, tu é que precisas viver como ele de fato está vivo. Como a dizer, Lutero, eu estou chamando a atenção, é como se você estivesse fraquejando, perdendo as esperanças. Você está vivendo de um jeito que parece que Deus morreu, que Deus não vai cuidar de você, não vai proteger você diante das ameaças que Lutero estava passando. É a sua esposa que vai dizer: é você, Lutero, que está vivendo como se Deus tivesse morto. Você precisa reavivar essa fé, Lutero. Toda aquela garra, toda aquela força, aquela coragem, você precisa clamar a Deus, precisa reavivar isso no seu coração. As ações de Lutero, quem sabe naquele momento, estavam transmitindo ideia de fraqueza, de cansaço. E Deus usa a sua própria esposa para encorajá-lo, exortá-lo, animá-lo a amar e buscar esse mesmo Deus que estava, continua e continuará vivo. Era como se sua esposa estivesse dizendo: Lutero, honre a Deus através das suas ações. Seus pensamentos estão certos quando baseados na palavra, então haja, que você possa agir de conformidade com a honra que Deus merece. Você precisa ter ações que mostrem isso. Quando então o profeta exorta o povo por conta daquilo que o povo estava trazendo, nós precisamos pensar no que nós ofertamos, no que nós dizimamos, como nós fazemos isso, como nós dependemos de Deus. Lamento pelas explorações aí fora, mas eu e você, que conhecemos a palavra, nós precisamos fazer de forma correta. Não é quando outros exploram e nós fazemos errado e achamos que estamos fazendo certo, porque outros fazem isso, aquilo, outro. Nós não estamos como povo de Deus, como igreja, para explorar ninguém. Nós queremos viver à luz do que a palavra de Deus nos ensina. E é quando até aprendemos e clamamos: Senhor, me ajude a investir mais. O dízimo é pouco, Senhor, eu reconheço isso. Senhor, eu quero investir mais no Teu reino. Que bênção investir na vida de pessoas. É quando ofertas podem abençoar outras vidas, ministérios da igreja e outras pessoas. É quando aquilo que nós colocamos no altar, que ofertamos, adora, honra e glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando nós nos oferecemos como a maior oferta, como o maior sacrifício: Senhor, eu não estou querendo fugir dos dízimos e ofertas, não quero fazer isso, mas Senhor, que a minha vida seja, juntamente com isso, a minha vida seja muito mais do que isso. Farei isso, mas eu quero, Senhor, clamo a Ti, que a minha vida possa exaltar e glorificar o Teu nome, possa ser a maior oferta, e ainda assim nunca será como foi a oferta do Teu Filho. É um pecador que se entrega, que movido pelo Teu Espírito, somos pecadores que nos entregamos nas mãos de Deus para que Ele nos transforme a partir dos nossos pensamentos, a partir das nossas ações, mas reconhecendo que o maior sacrifício foi feito por aquele que é perfeito, que é santo. E nós estamos respondendo, ainda que diante da nossa imperfeição, mas dizendo: Senhor, toma a minha vida, faz dela, e não só pastores, mas cada um, todos somos sacerdotes, segundo a palavra de Deus. Deus quer ser honrado, Deus quer ser honrado através dos nossos pensamentos, Deus quer ser honrado através das nossas ações, mas mais do que isso, Deus quer ser honrado com as nossas palavras. Veja o que está aí nos versículos 12 e 13. Deus quer ser honrado com as nossas palavras. Deus diz, o profeta: mas vós o profanais, o altar, a mesa do Senhor, o nome do Senhor. Vós o profanais, versículo 12, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos,
Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria isso eu da vossa mão? A palavra de Deus nos diz ainda que o povo ainda lançava muxoxos. O povo estava murmurando, reclamando. E Deus estava mandando o profeta dizer: vocês estão profanando o nome do Senhor. Vocês estão profanando o altar do Senhor pelo que vocês dizem. Vocês se referem ao altar dizendo que a mesa do Senhor é imunda, que o que é oferecido ali é desprezível. Vocês reclamam, que canseira. Vocês lançam muxoxos, e a ideia aqui é a ideia de alguém que olha para outro, e esse outro era o próprio Deus. Para outro, olha para outro com desprezo. E Deus não aceita isso. Nós precisamos pensar muitas vezes, irmãos, se as nossas palavras glorificam a Deus. Quando nós falamos do povo de Deus, quando falamos da igreja do Senhor Jesus Cristo, quando parece que nos colocamos acima da igreja e nos achamos melhor do que os outros, estamos muitas vezes profanando desta forma o nome do Senhor, porque a igreja, não esqueça, é o corpo de Cristo. Quando nós não temos amor pela igreja do Senhor Jesus Cristo, quando nós a difamamos, nós desprezamos o corpo de Cristo. É uma expressão muito preciosa. Ele é o cabeça. Como igreja nós somos o corpo. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Que títulos tremendos, que termos tremendos para falar do povo de Deus. Quando estamos reunidos, se reclamamos de canseira, se lançamos muxoxos, olhamos com desprezo para o que é feito na casa de Deus, nós precisamos repensar as nossas palavras. Será que as nossas palavras refletem a glória de Deus? Do que o nosso coração tem sido cheio, para que no abrir dos nossos lábios, ainda quando contemplamos as falhas e os problemas da igreja do Senhor Jesus Cristo, mas o nosso coração não fica nas falhas, não fica nos problemas. Os nossos corações precisam se reanimar no Senhor e olhar em tudo que Ele provê para a nossa alegria e felicidade, o que Ele está fazendo e precisa e quer fazer na vida de cada um de nós. O salmista é que vai dizer no Salmo 19, versículo 14, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu e Redentor meu. Que coisa tremenda o salmista diz. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Nós precisamos honrar a Deus com as nossas palavras. Se você não puder ajudar, não atrapalhe. Se você não puder encorajar, não desanime. Se você não puder fortalecer o outro, não enfraqueça. Se você não puder acreditar, não desacredite. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos pensar nas nossas palavras. Se você abrir em Efésios capítulo 4, versículo 29, Paulo fala, Efésios 4, 29, mostrando como a igreja, que ela precisa falar, pronunciar. Efésios capítulo 4, versículo 29. Paulo diz lá, Efésios 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra tola, e sim, unicamente, a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça
aos que ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra tola, e sim unicamente a que transmita, a que compõe livro para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Nós precisamos honrar a Deus com as nossas palavras. Deus quer ser honrado através dos nossos pensamentos. Deus quer ser honrado através das nossas ações. Deus quer ser honrado através das nossas palavras. Certa vez li sobre a história de um jovem africano. Ele foi até uma reunião da igreja. Ele não era cristão. Ele tinha uma religião africana na qual ele foi criado. E ele foi convidado para ir até uma reunião da igreja. E ele foi para lá. Depois que ele voltou, ainda que tarde da noite, a mãe dele estava esperando. E ela perguntou para onde ele foi. E ele falou que tinha ido até a reunião da igreja. A mãe espancou ele. Bateu nele, terrivelmente. Era um jovem. Apanhando sem reagir. Diz a história que no dia seguinte, ele desejou ir à igreja. E ele foi até a igreja. E ele voltou. Quando ele voltou, e verídico, disse que a mãe estava esperando. E com mais 2 dos seus irmãos. Cada um com uma madeira. E espancaram a ele. Até que chegou um dia, que depois de sendo apanhado, depois de vários dias, ele decidiu sair da aldeia, foi para a cidade grande. Ele sofreu muito, tremendamente, para conseguir um trabalho, um emprego, para conseguir se manter. E diz a história que aquele rapaz começou a juntar dinheiro, até que teve a oportunidade de mandar um dinheiro para casa, mais do que ele tinha para se manter ao longo do mês. Ele mandou uma primeira vez para casa e ficou registrado o endereço dele na cidade. Ele mandou uma segunda vez, em outro segundo mês, para casa, mais dinheiro. Ele mandou pelo terceiro mês, e a mãe mandou uma carta para ele: filho, volte para casa. Volte para casa. Aquele jovem voltou para fazer uma visita, porque ele dizia: a aldeia não tem trabalho, minha mãe passa fome, meus irmãos também, eu preciso trabalhar e eu consegui um emprego, e eu vou sustentar a minha família. E quando ele voltou para casa, a mãe estava lá esperando. Esperava dia após dia, noite após noite, até o dia que ele bateu em casa. Numa folga que teve, foi para casa. Em prantos, ela o abraçou. Ela pediu perdão pelo que tinha feito. E ele dizia, porque quando ela espancava ele, ela dizia: por que você está indo para a igreja dos brancos? E ele falava o que ele tinha presenciado, o que ele estava aprendendo. E ela novamente: por que você está deixando a nossa religião? Por que você está indo para a igreja dos brancos? Era o que ela conseguia ver. Mas agora, o Cristo que transformou a vida daquele filho, era o Cristo que agora era reconhecido pela mãe. A mãe então parou com ele e disse: eu fui procurar saber o que estava acontecendo naquela igreja. Queria saber o que é que essa igreja fez com meu filho, e mesmo depois de eu espancá-lo várias vezes, esse filho agora, não aguentando mais, fugiu, e eu pensei que eu tinha perdido meu filho. Não, e você mandando mês após mês sustento aqui para casa, para sustentar os vagabundos dos seus irmãos, que vivem a beber, a se prostituir.
e você sustentando a nossa família. Seu pai nos abandonou faz muitos anos, você ainda era tão pequeno, e você é quem estava nos sustentando agora. Eu tenho que comer porque você manda dinheiro, não é porque seus filhos, seus irmãos, não, seus irmãos estão na bebedeira e na prostituição. E o filho só a abraçava, para depois dizer: eu tenho que voltar, porque eu tenho que trabalhar, e eu vou estar até que Deus me chame, eu vou estar sustentando a nossa família, eu vou estar mandando dinheiro para que a nossa família, para que a senhora seja sustentada, e que isso abençoe a vida dos meus irmãos. Era um coração que estava rendido ao Senhor. Deus quer ser honrado. Esse homem, esse jovem podia ter enveredado pelo caminho da vingança, do desprezo, deixar mãe e irmãos para lá e achar que estava fazendo certo. Não. Deus quer ser honrado através dos nossos pensamentos. Ele pensou certo à luz da palavra. Deus quer ser honrado através das nossas ações. Ele agiu certo à luz da palavra. Deus quer ser honrado através das nossas palavras, do nosso falar. Ele honrou a sua mãe ali, estava disposto a manter e ajudar a família. Seu coração cheio do amor de Deus transbordava em ações e palavras de misericórdia. Eu e você, nós somos desafiados a honrarmos a Deus. Nossos dízimos e ofertas devem honrar a Deus. Nós devemos fazer isso de todo o nosso coração, com muita alegria, por investirmos e por saber que o reino de Deus avança. Reconhecer, como Davi disse: Senhor, nós estamos dando daquilo que é teu. Foi o Senhor quem nos deu. E aí então nós podemos dar, podemos ofertar, podemos dizimar, podemos servir, podemos abençoar a tua igreja, e nós podemos ser parte da bênção, do avanço do reino, para alcançar vidas como esse jovem foi também alcançado. Quero convidar você a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. A maior oferta que nós podemos fazer, a maior de todas, é da nossa vida, é entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, é recebê-lo como nosso Senhor e Salvador. E Deus espera isso no nosso coração. Deus trabalha e nos serve para nos lembrar muitas vezes que o amor venceu ali na cruz, para mudar o nosso coração, como mudou o coração daquele jovem, em meio às lutas e dificuldades. Por isso que eu queria perguntar se alguém que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, mas gostaria de, nessa noite, fazer um sinal, levantar uma de suas mãos. Com esse ato você está dizendo: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti, a minha vida, eu quero Te seguir, eu quero servir ao Teu Filho Jesus. Alguém que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, mas gostaria de, nesta noite, levantar uma de suas mãos e entregar-se ao Senhor. Alguém que ainda não tomou essa decisão, mas gostaria de tomá-la. É uma decisão sua com Deus. Nós a tornamos pública por este ato. Há alguém que ainda não entregou a sua vida, mas gostaria de fazê-lo nesta noite. Pai, nós te agradecemos por tão grande amor. Nós louvamos porque a maior oferta, ela foi feita na cruz do Calvário. O Senhor não se entregou apenas 10%, 15%, 20%. O Teu Filho Jesus, ó Pai, se entregou completamente. Ele deu a sua vida para que nós tenhamos vida
E é isso que estaremos celebrando, ó Deus. Através do pão e do vinho, estaremos dizendo que a tua mesa não é desprezível. Estaremos dizendo, ó Pai, que a oferta do teu amor, Jesus na cruz do Calvário, não é desprezível. Ó Deus, trata das nossas canseiras. Perdoa, Pai, os nossos muxoxos. Perdoa-nos quando pensamentos, ações e palavras nossas não condizem com a tua vontade. Nós clamamos isso, não porque mereçamos, mas, Pai, nós o fazemos no nome do teu Filho Jesus. Nós o fazemos para a glória dele, para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas. Tu sabes o que se passa em cada coração. Tu sabes daqueles que estão sendo trabalhados e trazidos aos pés do teu Filho Jesus. Todos nós somos pecadores que carecemos dia após dia da tua graça e que as tuas misericórdias se renovem sobre as nossas vidas, como elas se renovaram no amanhecer deste dia, como elas se renovarão no dia de amanhã, assim permitindo o Senhor. Nós clamamos que recebas a nossa vida como a maior oferta que nós podemos fazer. Nós o fazemos, Pai, no nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém.